Sou António Barbosa, tenho 34 anos, sou licenciado em Educação Física e Desporto com opção de futebol e sou doutorado em Ciência do Desporto, na área do futebol também, e sou treinador do Vila Verdense Futebol Clube. Brincalhão, trabalhador, competente, competitivo, organizado e metódico. Acho que sim. Trabalhador. Acho que sim. Acho que sou. Acho que tento ser. E acho que tento trabalhar para chegar onde quero. E essa é sempre a fonte do meu empenho. E o meu foco maior é aí. Começou a trabalhar aos 16 anos no Lago dos Cisnes. No dia em que fez 16 anos, calhava num domingo. É. Foi coincidência ou foi mesmo para ser assim? Não, foi coincidência. Eu queria trabalhar, sempre cultivei alguma independência económica e sempre tive objetivos de ter algumas coisas para mim, em meu nome, coisas que eu quisesse ter. E já tinha pedido há bastante tempo a oportunidade para trabalhar e ela surgiu no dia do meu aniversário e eu fui, claro, fui todo contente. Eu acho que jogava a França e era um Mundial na altura. E estava a ver um jogo nesse dia. Lembro-me disso, estar sentado no final do dia, olhar para a televisão e ver o jogo de futebol. Mas os seus pais ficaram em casa à sua espera que chegasse para lhe cantar os parabéns. É verdade. São marcas que ficam. Fica sempre registado. Os meus pais foram sempre o meu maior apoio, foram sempre os meus maiores impulsionadores. Mesmo quando arrisquei muito na minha vida, eles sempre disseram: é o que tu queres, tens que ir atrás. Começou a trabalhar muito cedo por esta necessidade que teve de ter as suas próprias coisas, de se sentir independente. Autocarro bar, criou uma escola de futebol, uma empresa de atividades ao ar livre. Arrepende-se de alguma coisa? Foram boas experiências? Não, faria tudo exatamente igual. Fizeram-me crescer muito, fizeram-me perceber muita coisa sobre os seres humanos, sobre o funcionamento do dinheiro, sobre as responsabilidades que temos que ter, sobre a independência que temos que ter, as responsabilidades que temos de ter pelos nossos atos, as nossas convicções, que são muitas vezes testadas quando as coisas não correm tão bem quanto isso. A relação humana, que se aprende muito, seguramente que a minha filha vai trabalhar, se quiser, cedo, porque aprende-se a lidar com pessoas diferentes, de diferentes culturas, etnias, ideias, religiões, e aprendemos a existir neste contexto tão complexo que é a vida e que é o mundo. E ao fazermos isso em variadas profissões ou em variados contextos, também nos está a dar depois bagagem para quando chegamos ao campo também termos esta vontade, porque nada fica desligado. Sim, eu acredito nessa transferência. Por exemplo, no autocarro bar tinha duas pessoas que agora são meus amigos, que é o Eduardo Faria e o Paulo, que eram irmãos mais velhos e que nos ajudavam no nosso crescimento pessoal, literalmente. Eles apoiavam-nos, incentivavam-nos, corrigiam-nos e sempre com um grande respeito e afeto por nós. Nós sentíamos que eles queriam o melhor para nós. E também é uma forma de estar que eu gosto de passar para os jogadores. Um bocadinho o irmão mais velho. Há coisas que temos de chamar a atenção, Claro. mas, regra geral, estamos aqui para apoiar e para ajudar, porque estamos todos juntos neste meio tão complicado e tão complexo que é o futebol, e realmente bebi muito dessas transferências de aprendizagens de outras áreas, que foram muito boas e recomendo vivamente. E que nos obrigam a estar sempre com os olhos bem abertos, não é? Porque nós, quando começamos, temos tendência a achar que as coisas são de uma forma e depois elas não são bem assim, não é? Sim, obrigam a estar com os olhos bem abertos, obrigam a tentar conhecer as pessoas que estão à nossa volta, obrigam a perceber que temos que criar soluções, muito mais que criar problemas, é criar soluções, estar aqui para ajudar e criar pessoas que nos ajudem a nós. Obrigam-nos a crescer como seres humanos, temos que ser independentes. No fim do dia, cai tudo sobre nós e nós temos que resolver as coisas e tem tudo que fluir sem que pareça que tivemos muita importância para que as coisas aconteçam, que esquecem que as coisas devem ser. Mas foi uma aprendizagem muito grande e devo muito a essas pessoas que me deram a oportunidade de trabalhar, que me ajudaram a crescer como pessoa, aos meus amigos, claro. Os meus amigos são São a segunda família. São a família. São pelo sangue, mas são a nossa família, no fundo, porque grande parte daquilo que nós somos foi com eles que aprendemos e tive a sorte de ter amigos que duram para a vida e vão durar para a vida, que são realmente muito bons, muito bons. No relacionamento com a família, o seu irmão é mais velho, o Pedro, o Neco, não é? Ele é mais velho, mas eu soube que achavam sempre que era o António Barbosa o mais velho e isso às vezes não me deixava muito confortável, não é? Eu fui sempre, durante muito tempo, achava sempre que eu tinha mais idade do que eu tinha realmente. Mas porquê?
Não sei, acho que fui sempre assim um bocado mais sério, Mais organizado? talvez, mais sistemático, um bocadinho frontal, que nem sempre é aceite. É uma virtude que às vezes é complicada, não é? Às vezes frontal. é. Às vezes é. Para algumas pessoas é. Para as pessoas que se calhar não nos identificamos, então também não temos de estar muito tempo com elas. E se calhar a minha forma de ser e de estar, de trabalhar, de me dedicar àquilo que quero, porque há coisas que eu não me dedico. Claramente, Não é? claramente. Àquilo que gosto e que amo e de tentar fazer com que essas coisas sejam a pessoa que eu quero ser. Uma das coisas que eu também soube e temi, por isso nós chegámos aqui cedo, é que o António Barbosa tem cuidados, ou tinha cuidados quando era novo. Os colegas dizem que era sempre o último a chegar, porque eles dizem que se ficava a preparar, a arranjar-se, e assim, é verdade? Não era porque me arranjava. Acho que com o tempo que me tornei mais cuidadoso. Até gosto de andar de sapatilhas e de calções e de t-shirt, serve perfeitamente. Muitas vezes era pelo trabalho. Sempre nós fazemos convívios, ainda agora sou o último a chegar e o primeiro a ir embora, porque não tenho muitas vezes disponibilidade de tempo. E eles são amigos e percebem por isso, mas claro, têm sempre que aproveitar para me tocar nesse ponto, que é um ponto frágil. Têm por onde tocar. Claro. Também soube, enquanto falei com as pessoas para tentar saber algumas coisas que pudéssemos abordar aqui, que o António Barbosa, há cerca de mais ou menos 9, 10 anos, teve uma saída até a França com uma equipa e parece que houve lá Fórmula 1 nos corredores. Quer-nos contar que experiência é que trouxe lá, porque vocês, acima de tudo, mostraram competência, não é? Porque o torneio, ficaram bem vistos no torneio, mas ainda houve tempo para tudo. Houve, e acho que é um bocadinho isso que se traz destes amigos que tenho, que é, nós podemos fazer tudo no sítio certo e no momento certo, e foi um bocadinho isso que aconteceu lá. Foi um torneio que fomos representar a Vila Verde, a França. Na altura foi a segunda vez que fomos uma como jogadores e depois outra como treinadores ou equipa técnica. E é diferente. Completamente diferente. Aquilo que temos de fazer, aquilo que somos e a nossa possibilidade de ação é completamente diferente. Nesse torneio trabalhámos muito durante o dia, mas quando tínhamos espaço fazemos aquilo que somos. Também gostamos de nos divertir, a vida é muito curta para passar sem nós nos divertirmos e divertimos-nos muito. Conforme falávamos, quando falávamos da parte profissional, há que saber manter a linha sempre sem ser ultrapassada, não é? Acho que sim. E podermos nos divertir ao mesmo tempo. Nós precisamos de tudo. Aliás, se há coisa que eu tenho saudades é de fazer alguma coisa que me dê alguma adrenalina, algum desporto, que eu fazia tanto desporto até ter o problema no joelho. Fazia atividades radicais, fazia coisas que mexiam comigo. E essa parte acho que temos de ter sempre viva. Porque é uma parte que nos dá escape e depois nos dá lucidez e calma e tranquilidade para fazermos o nosso trabalho e para fazermos o melhor que podemos fazer, sem tensões. Claramente. António Barbosa, Tó ou Tozinho? Herdei o nome do meu avô e não gostava muito que me chamassem António até determinada idade. Foi a idade em que ele faleceu. Eu estava com ele até ao fim, fiquei com ele até ao último suspiro e achei que devia de passar aquele nome e comecei a gostar muito mais daquele nome, por isso é que eu gosto que me chamem António. Tó e Tozinho, uns é para provocar, outros é para gozar e outros é simplesmente família e sempre foi assim. António Barbosa, estamos no balneário, isto é o local sagrado de todas as equipas, numa época que correu positivamente, mas isso depois caberão lá às pessoas e se calhar assim também fazer essa análise. O que é que se respirou aqui durante a época? Respirou-se alegria, união, convívio, trabalho, superação, dedicação. Superou-se muita coisa positiva pela entrega dos jogadores, pelas pessoas que eram, individualmente, e pelo grupo que formaram. Formou-se tudo aquilo que de bom o desporto tem e ensina e que de melhor pode dar aos outros para aprenderem. Nesta época, e quando fala disso de bom, esta época foi notório durante muitas vezes e muitas fases da época, ou pelo menos transpareceu sempre um grupo unido, um grupo capaz de se perceber as dificuldades e capaz de, nos momentos mais difíceis, se unir. Sentiu isso durante toda a época, mas o que é que provocou isso? O que é que levou a isso? Há diferentes correntes que indicam as fases de desenvolvimento de um grupo. Tínhamos um grupo novo, não é? E
Portanto, a fase mais importante é a turbulência, que é quando o grupo conhece o seu papel, individual e coletivamente, e começam a trabalhar. E a fase seguinte a essa é o desempenho. E nós conseguimos ultrapassar sempre as turbulências, focando-nos no nosso desempenho. E toda a gente quis ultrapassar essas turbulências, porque é como uma família, há sempre aspectos positivos, negativos, temos que encontrar o bom senso, e o que é fundamental é a equipa estar acima de todos e à frente de todos. E todos os jogadores quiseram sempre isso. Uniram-se na adversidade, o que é difícil. Na adversidade, a maior parte das vezes as pessoas fogem, e eles estiveram sempre presentes connosco, fizeram sempre mais e melhor quando era necessário, e por isso o grupo transparecia isso. Acima de tudo era o que era. Este grupo era o seu espelho ou o António Barbosa revia-se neste grupo? Eu acho que não era o espelho, eu acho que eles eram aquilo que eram efetivamente, e nós em conjunto fazemos um grupo. O líder só lidera se deixarem. Não há, ou melhor, há tipos de liderança que são impostos, não é aquela que nós nos identificamos, e neste grupo seguramente que não funcionaria, mas este grupo era por si só muito forte, e obviamente que me revejo em todos eles individualmente e no grupo que formaram no final da época e durante a época. Se olharmos para a época em si, naquilo que ela nos deu-nos um Vilaverdense numa primeira fase que ficou empatado a pontos com o Oliveirense, e a diferença foi descoberta ali nos jogos entre os dois, entre Oliveirense e Vilaverdense. Foi esse confronto direto que determinou o Vilaverdense não ter ido à fase de subida. Nesta questão, olhando friamente, foi, mas consegue ver outros motivos que possam ter levado a isso? O arranque, se calhar, da época não tão bem conseguido? Sim, obviamente que disse muito bem. O confronto direto foi decisivo. Nós, nos dois confrontos diretos, perdemos. Perdemos lá, 1-0, e perdemos cá. Os dois jogos têm uma história que muitas vezes fica para trás, ou fica sempre para trás. E dessa história já falamos, e acho que não nos vamos repetir. Quanto a nós e o nosso processo, é aquilo que nós podemos melhorar. Houve elementos que realmente condicionaram a nossa equipa. Nós tivemos 7 derrotas, agora contando já com esta fase, e das 7 derrotas, em 4 não tínhamos pontas de lança disponíveis, e em 2 vimos cartões vermelhos. É um aspecto que nós temos de trabalhar na estruturação do plantel, que é o que estamos a fazer, e obviamente na preparação emocional do plantel para as adversidades. Não podemos apenas dizer que, ok, foi por outros motivos. Não foi. E estes dois nós podemos controlar, podemos melhorar, e é isso que nós estamos muito focados em fazer. Nós, equipa técnica, nós, equipa diretiva, e os próprios jogadores, em evitar que isso aconteça. Aliás, eu penso que, mais uma vez, digo mais uma vez porque não é a primeira que trabalho com equipas que são equipas que não veem cartões praticamente. Vimos aqueles 3 e acabou. Apoio da direção, que no momento-chave nos ajudou a focar nesse trabalho, e obviamente trabalho dos jogadores. É algo que nós também nos identificamos. Do ponto de vista daquilo que podemos melhorar, passará muito por aí. Estes 2 pontos também condicionaram muito o nosso desempenho, e temos que os retificar e melhorar. Antes de falarmos desta fase de manutenção, não ter ido à fase de subida foi injusto por aquilo que a sua equipa fez, sem falsas modéstias, não é? Porque às vezes nós tendemos a tentar encontrar uma justificação ali, tentamos, mas olhando de frente, colocando as cartas na mesa, Morelinense, Oliveirense e Vilaverdense, se calhar o Bragança, 2 degraus abaixo, foi injusto. Já falámos também, não é, sobre esse aspecto, mas realmente as classificações e os campeonatos permitem as regularidades ao longo do tempo, e eles foram mais regulares. Agora, o que nós sentimos, nós equipa, nós clube, é que nós não devemos nada a nenhum clube que foi à fase de subida. Nem o Morelinense, nem o Oliveirense, nem os outros que lá estão. Nós tínhamos capacidade de disputar a fase de subida até ao final, mas os factos são esses. Eles ficaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente, foram mais regulares e estiveram na fase de subida e muito bem, por mérito próprio. Acreditamos nós que poderíamos ir à fase de subida e ter uma palavra a dizer também por aquilo que conseguimos desenvolver ao longo do tempo, por aquilo que criamos, pela forma como a equipa jogava, pela forma como a equipa estava unida, pelo trabalho e pelo processo
que está espelhado nos resultados para além da fase de subida. Um dia mais tarde vai-se recordar desta época, vai-se recordar destes jogadores, de tudo aquilo que viveram. Se tivesse que definir isso numa palavra, ou se daqui a uns anos lhe perguntassem, época 2016-2017, o que é que fica desta época? Fica muita coisa boa. Fica muita coisa boa. Estamos a falar de uma época em que esta equipa ganhou 70% dos jogos do campeonato. Somos o melhor ataque de todas as equipas do campeonato de Portugal Perio. Somos a melhor defesa da série. Somos as equipas que têm menos cartões mostrados ao longo do campeonato. E se os treinadores e os clubes vivem de factos, isto é um facto excelente. E conseguimos isto graças ao grupo que tínhamos, aos homens que tínhamos, à alegria que tínhamos, que conseguimos transportar depois para dentro do campo. Ficam muitos ensinamentos, porque há aspectos que nós temos que melhorar, forçosamente, mas ficam também muitas alegrias, muitas superações, muitos convívios, muitas gargalhadas dadas juntas, muitas lágrimas sentidas, mas que não saíram, mas sentimos em grupo, uma união muito grande e fica um crescimento enorme. Meu, da equipa técnica e penso que dos jogadores também. Essas lágrimas que não saíram ajudaram a equipa a crescer. Foram em que momentos da época? Momentos da derrota, momentos em que se sentiu que havia ali algum cheiro de injustiça? Sim, em que sentimos exatamente isso. Sentimos, ok, nós realmente podemos fazer melhor e trabalhamos muito para que isso acontecesse. A equipa trabalhou realmente muito. Eu não sei se haverá alguma equipa no campeonato Portugal Perio que treinou tanto tempo como nós. Não é tantos treinos, é tanto volume de treino, tanta repetição, tanto trabalho, tanto suor dado em torno de um objetivo. E quando sentimos que, apesar de tudo isto, não conseguimos, sentimos alguma frustração, que é natural, mas esta frustração também é a imagem do nosso crescimento. Sem frustrações, sem insucessos, ninguém consegue chegar a patamares superiores de rendimento. Que ensinamentos tira desta temporada? Já vamos falar daqui a pouco da fase de manutenção, mas que ensinamentos tira desta época? O que é que cresceu, evoluiu, naturalmente que sim? Se calhar há processos que vão ter que ser melhorados, há outros que vão ter que ser refinados, mas como treinador, o que é em que patamar está, em que patamar acha que está nesta altura? Eu acho que o crescimento que tive foi, primeiro, fruto ao contexto, as adversidades todas que passamos, e realmente provoca um forte empenho do ponto de vista técnico e operativo, o processo de esquematizar e antecipar situações, tal xadrez que muita gente fala, a minha capacidade de observação, a minha capacidade de interação foi refinada com os jogadores, o conhecimento do balneário sénior de jogadores semi-profissionais ou jogadores homens que têm vidas para além do futebol, o relacionamento com uma direção, o relacionamento com tudo que é dado do futebol, o departamento médico, o departamento logístico, que trata da parte logística, o jardineiro, tudo pessoas que são muito importantes para que depois tenhamos sucesso. Como é que nós conseguimos articular tudo isto? Do ponto de vista tático, obviamente, forçou. Cada campeonato tem uma realidade. Já tinha trabalhado cá, neste campeonato, noutro papel. Gastei milhares de horas a ver jogos da nossa equipa, da equipa adversária. E quando digo milhares de horas, são mesmo milhares de horas. E era ver jogos no sentido de aprender sobre o jogo, sobre o que é que se passava, como é que funcionava. E penso que isso me ajudou a ter um conhecimento pessoal. Ajudou-me também no processo de conhecimento da realidade dos jogadores desta divisão, os jogadores que têm mais desempenho e menos desempenho, mais ou menos eficazes. Ou seja, do ponto de vista pessoal como técnico, houve um crescimento muito grande, mas sinto que é só o princípio. Outro aspecto que me ajudou muito foi o conhecimento da relação interpessoal treinador-jogadores. E não há dúvida que os jogadores ensinam muito mais ao treinador do que o treinador ensina aos jogadores. Estivemos preparados para fazer a escuta ativa, para perguntar e ouvir realmente o que eles nos dizem, as suas emoções, pensamentos, medos, certezas, convicções. Realmente vamos evoluir muito e foi uma época muito boa, muito feliz para mim,
porque forçou-me a ser melhor do que eu estava à espera que teria que ser e abriu-me os horizontes para o crescimento. Até porque teve que lidar com os jogadores dispares, não é? Na sua gênese, porque portugueses, teve jogadores asiáticos, teve jogadores africanos, se calhar já tinha tido estas experiências, mas depois cada ciclo tem o seu método mais específico. Como é que se faz esta união, que há pouco falou, este grupo fechado, blindado, mas unido, com esta diversidade de línguas, de tradições, de costumes, de jogadores de religiões até diferentes, não é? Porque os têm. Como é que se faz isso? Também o enriquece como pessoa. Sim, esse é um dos aspectos que mais aprecio no crescimento, é o conhecimento cultural. Já tinha vivido isso, de pessoas de diferentes culturas e o processo de formação do grupo coeso, né? Da coesão do grupo. Nós temos algumas estratégias que utilizamos na criação do grupo. É determinante os jogadores perceberem o seu papel social, o papel que têm dentro do grupo, e determinante perceber os jogadores e treinadores, todos nós, fazemos todos parte do grupo, e perceber a dinâmica interpessoal, como é que eu sou perante este grupo, como é que eu me relaciono perante este problema, respeitando os aspectos culturais, pessoais, emocionais, estádios, não é? Às vezes temos estádios controlados. E há uma linha que nunca se pode ultrapassar, não é? A linha do respeito por aquilo que um acha, por aquilo que um crê. Isso às vezes, num grupo com 20 pessoas, a linha tem tendência a ser muito ténue, não é? Mas nunca pode ser ultrapassada. Sim, e são 24, não é? 25 pessoas em que o humor impera. O que eu acho que é importante é o respeito, e é uma das linhas fundamentais das nossas equipas. Tem que haver respeito das equipas e das pessoas na sociedade. Claro. Como disse, o desporto é uma forma de mostrar aquilo que a sociedade é e ensinar à sociedade aquilo que podem ser. Outro elemento importante é realmente, dentro daquilo que cada um é, perceber também o contexto onde está. Eu posso ter cultura diferente, hábitos diferentes, desde que esses hábitos não prejudiquem aquilo que eu sou como pessoa, pode-me ajudar a enriquecer. Ou seja, da parte dos jogadores também tem que haver esta capacidade e abertura para enriquecerem. E é a parte mais engraçada também do processo, que é conhecer as interações, conhecer a forma como se relacionam. Há pouco em off estávamos a falar de alguns eventos aqui. Exatamente. Muito engraçados, não é? E essa que é a parte que a nós nos deixa felizes, que é perceber que o grupo é coeso, é unido, respeita-se na diferença. Porque respeitar na igualdade é fácil, agora na diferença é mais difícil, mais mas é aí também que se vê as pessoas em si e o seu valor e o seu caráter. Por falar em pessoas, eu já lhe disse isto noutras conversas que tivemos. Todos os jogos, o António Barbosa tem um ritual com o António Almeida, o seu adjunto, que é, ao intervalo, estão ali 5 minutos a conversar. Como é que é este seu relacionamento com a sua equipa técnica? Porque esta conversa, a escuta ativa também tem que funcionar nestes momentos, não é? Funciona muito, e não é só nestes momentos, é em todos os momentos. Na minha equipa técnica, temos o António Almeida, o Edgar Faria, tivemos o Helder Pereira, o João Moraes, a Lilian Gonçalves e o Stoil Panchev. Ou seja, também a equipa técnica era composta por pessoas que não eram só portuguesas, que vinham de diferentes áreas e diferentes meios. A equipa técnica que é a base inicial, eu, o António Almeida e o Edgar Faria, tínhamos um relacionamento que depois tinha repercussões em tudo o que nós éramos. Os meus comportamentos como treinador, vêm daquilo que eu ouço e daquilo que eles me ajudam a ser também, do conhecimento que têm dos jogadores, do momento dos jogadores, o que é que se passa com a vida deles, aquilo que é importante e que eles filtram, e também é importante saber filtrar e não deixar passar tudo, das necessidades da equipa, das opiniões deles, da forma como eles observam o jogo e veem o jogo, das necessidades do momento, do contexto. Eles são obrigados também, obviamente, a terem uma capacidade muito grande de perceber o grupo, mas depois de perceber o grupo têm que ter a sua valência técnica, não é? Sim. Dentro da valência técnica, que são eles, o primeiro critério de colocação de alguém em qualquer trabalho que tive até hoje foi a competência. Tenho que reconhecer a competência neles, tenho que reconhecer que eles são capazes de me ajudar em algum elemento que eu não tenha capacidades no momento.
E eu tenho que rapidamente evoluir para começar a ser a oposição, para quando eles me darem alguma informação eu conseguir refutar e pensarmos e evoluirmos em conjunto. No caso concreto, o Edgar Faria fazia o papel de treinador de guarda-redes e estabelecia muito a ligação da equipa, das necessidades, até daquele primeiro setor de construção, os guarda-redes, a linha defensiva. E no treino e no jogo falávamos sobre isso. No balneário, no nosso balneário, intervíamos sobre isso. No fim de semana também. Dificuldades numa bola parada, dificuldades numa saída de jogo, dificuldades em alguma ação, falávamos e tentávamos corrigir em conjunto. O António Almeida é um técnico, é também licenciado em Educação Física e Desporto, e a nossa relação era operativa, como é que nós íamos pôr a equipa a ganhar. E ele em muitos jogos, eu já o disse, teve um papel determinante na vitória. Eu lembro-me, por exemplo, no Ponta Barca, em que estávamos a discutir, nós não tínhamos muitas soluções nesse jogo, no Ponta Barca aqui em casa, uma alteração, e eu não estava a conseguir chegar à melhor situação para ajudar a equipa. E estávamos a falar e eu lembro-me claramente que ele disse, olha, vamos pôr o Ião na direita, que nós não temos ninguém, e ele finaliza bem de meia distância, e nós precisamos de alguém que bata fora da área, e depois precisamos, então vamos alterar. E alteramos, a bola caiu no Ião, ele fez o gol, ganhámos 2-1 do gol do Ião. E eu entrei no balneário e estava o grupo todo presente e agradeci, porque quem marca golos e quem ganha os jogos são os jogadores, não são os treinadores. Mas disse, olha, eu não conseguia chegar à resposta, foi o Almeida que chegou, por isso da parte técnica foi ele que a fez. E não foi só aí, foram outras situações. E acho que quando nós trabalhamos com pessoas que confiamos e que reconhecemos a competência e o valor deles, temos que os fazer crescer e eles vão nos fazer crescer a nós. E eu tenho a sorte de estar rodeado por pessoas muito competentes, que trabalham muito, que abdicam muito da vida pessoal e profissional, até porque têm outros a fazer, para poder estar aqui de corpo e alma e que ajudam que as coisas funcionem na plenitude. Mas há muita complicidade ali. No momento em que vocês conversam, eu apercebi-me disso logo nos primeiros jogos. Depois percebi que era... No primeiro nós achámos que pode ser uma conversa informal, no segundo pensámos que se repetiu, no terceiro achámos que já não é, já faz parte da estratégia. Aqueles 5 minutos são importantes até para os jogadores quando chegam aqui no intervalo da pressão do jogo sentirem-se mais cómodos, mas também são importantes para si, enquanto mensagem que quer passar, ser mais incisivo nisto ou naquilo. Esta relação foi sendo construída ao longo do tempo, é uma ideia que parte de si, parte deles. Como é que nasceram aqueles 5 minutos ali no intervalo? Porque não é muito natural nós vermos isso, tudo bem que os outros importam o que importam, mas não é muito natural vermos isso. Eu tinha esse hábito. Eu, regra geral, apesar de passar grande parte do tempo a sorrir, sou uma pessoa muito impulsiva e muito agressiva naquilo que tenho que conquistar e onde tenho que chegar. E sei que nem sempre dava o melhor feedback quando entrava no balneário de seguida. Também nós, treinadores, vivemos. Nós não corremos, mas o nosso coração também está 160. Então eu senti que precisava de algum tempo para parar. Até em jeito de brincadeira, que há tempos comentei com o Almeida que houve um jogo qualquer que ele percebeu que eu não estava propriamente calmo. Então acabou o jogo, saímos, ficámos para aí 3 minutos em silêncio. Estava completamente calado a olhar para baixo, ele também não abriu a boca e depois começámos a falar devagarinho e fomos de encontro àquilo que é realmente importante. Este conhecimento é importante, não é? É muito importante. Aliás, eu depois agradeci porque ele percebeu aquilo que eu necessitava. Ele percebeu, ok, eu preciso de dar espaço, já me conhecia para isso, fez o esforço de me conhecer. Isso não é para qualquer um. Muitas vezes fazemos o esforço de ser quem nós queremos ser. Nem sempre funciona. Ele fez o esforço para me ajudar. Claro. E por isso é que eu lhe agradeci. Mas o que procuramos fazer é, nós durante a semana, na preparação dos jogos, definimos guidelines, linhas-chave de intervenção, onde nós montamos todo o processo de treino. Onde montamos a visualização de imagens e a construção dos exercícios. E a informação é tanto melhor ela quando não existia ruído. Então procuramos que a informação seja concisa e de acordo com aquilo que trabalhamos durante a semana. E o que nos focamos nesses elementos é, do ponto de vista organizativo, o que é que temos que melhorar, como é que o vamos organizar. Do ponto de vista emocional, o que é que temos que dar ou tirar à equipe. E do ponto de vista pessoal, quais são os aspectos individuais, e quase sempre é individual, que temos que reforçar neste e naquele jogador para que depois as coisas funcionem de forma fluida e o papel do treinador é ajudar os jogadores. É que eles vão para dentro de campo e sejam o melhor que podem ser. E é uma estratégia que utilizamos, penso que resulta, que funciona e penso que se aplica a este grupo de trabalho. Com outro grupo temos que ver, a realidade assim o dirá, mas acho que
É este o caminho, o nosso caminho será esse. Já que falou noutro grupo, e porque está terminada esta época, numa fase de manutenção que o Vila Verdense foi suficientemente competente para não viver com problemas, o clube está a passar por mudanças ao seu nível estrutural. Essas mudanças passam também por mais alguma responsabilidade na hora de construir equipa, porque há um objetivo de subir de divisão. Como é que está a decorrer esse processo? António Barbosa tem o seu contrato renovado por mais uma época. Como é que está a decorrer o processo da construção deste novo grupo? O que nós nos centramos foi primeiro definir prioridades. Não é? Quais eram as prioridades? Partindo, grosso modo, do grupo que temos constituído e tudo positivo que falámos, seria surreal não mantermos um grosso destes homens que estão, desde que eles quisessem continuar a estar connosco. Nós tínhamos muito prazer em ficar com eles. Quisessem e não pudessem. Ou pudessem, exatamente. Às vezes queremos e não podemos. A partir daí temos referenciados jogadores já desde a época passada, como prioritários, como primeiras prioridades, segundas prioridades ou terceiras prioridades, de acordo com as necessidades que temos, para ir de encontro aos objetivos que são pretendidos pela direção e por todos nós, equipa técnica e jogadores, que realmente a gente está aqui para se promover e para crescer e para chegar aos objetivos que queremos atingir. Estamos numa fase em que não é muito fácil o mercado, porque estamos numa terceira divisão, ou seja, nesta fase quem fez bons campeonatos procura ir para ligas superiores, quem está em ligas superiores ainda está a disputar algumas coisas, tem algumas dificuldades em perceber o seu futuro. Quem está em ligas inferiores também ainda não acabou o campeonato, ou seja, temos que viver com o contexto, e o contexto é de pesquisa, investigação e criar possibilidades de pessoas que possam encaixar no nosso grupo, que tragam valências diferentes e que nos possam ajudar a termos sucesso. Quando daqui a um ano estivermos outra vez a conversar, vamos já fazer um bocado de futurologia, eu sei que é muito tempo, ainda vai passar as férias, ainda vai passar umas férias a trabalhar, mas daqui a um ano, se voltássemos a repetir esta entrevista, se disséssemos algo parecido com o que dissemos agora, era um homem satisfeito? Em relação aos objetivos que se propõe como atingir no futuro. A equipa tem claramente que subir de divisão, é um objetivo, mas este ano, não o conseguindo, depreendo por aquilo que me diz, que é um treinador satisfeito. Para o ano, seria um treinador satisfeito só se subisse de divisão? Temos que contextualizar. Ou é redutor? Temos que contextualizar. O foco inicial é esse. Temos que perceber o contexto onde nos vamos inserir. Temos que perceber quais são as equipas da segunda liga que vão cair, quais são as equipas que estão na nossa divisão que vão efetivamente apostar para subir ou não, e qual é que é o contexto que nós nos vamos inserir. Acho que só a partir daí podemos realmente perceber o que nos acontece, se é positivo, se é negativo. Acho que será um ano muito difícil. Espero que haja mais lealdade por parte de alguns colegas naquilo que concerne ao contexto em que são inseridos. É muito fácil dizer que a vizinha de lado e a galinha de lado é melhor que a nossa, é muito fácil dizer isso, desresponsabilizando, nunca foi a nossa política e cultura. Vamos ver o que acontece, para depois definir realmente o que temos e para onde podemos chegar. Acho que é o mais realista. Também soube, e olhando um bocado mais para si, também soube que tem aí um fascínio qualquer por ovos cozidos e por uma aposta específica de bacalhau. Principalmente, até pelo que soube, no Natal a aposta tem o seu nome. É verdade, portanto, fica... é verdade. Mas porquê? Porque gosto da comida, gosto de batatas cozidas com bacalhau e gosto de... Assim, tão simples? Tão simples, eu gosto de coisas simples. Gosto de arroz seco, gosto de coisas simples e gosto daquela aposta. Eu acho que a aposta é famosa não é por mim, é porque os outros criam uma aposta para eles. E assim não conseguem. E assim não conseguem. E é isso que acontece. E a regra geral cria sempre uma gargalhada no Natal. Claramente. Aposta que vem com a bandeira, vem com a imagem. Já vem para o António Barbosa. E já ninguém lhe pega. Não, ninguém lhe pega. Já sabem que é para não ter problemas. Quando em 2001 entrou para a universidade? O doutoramento? Sim. Entrei em 2007. Em 2007. Em 2011 terminei o DEA e fiz o... 2010 terminei o DEA e foquei-me no doutoramento.
Quando começou a estudar, o que é que já pensava ser treinador de futebol? Ou as coisas, porque também aquilo que era preocupação, nós quando somos novos jogamos futebol, queremos é marcar muitos golos. Ou então, quem quer ser guarda-redes quer é não sofrer muitos. Mas os seus colegas com quem falámos diziam-nos que o António Barbosa já tinha esta propensão para dizer mas é que estes atacam mais pela esquerda, ou atacam mais pela direita, ou fazem mais isto, ou fazem mais aquilo. Já se sentia, até porque desde pequeno que gosta de vestir fato de treino, não é? Já sentia... Eu acho que os colegas dizem isso porque eu passava muito tempo no banco. Mas perdeu-se um jogador e ganhou-se um treinador? Não, eu nunca seria jogador. Não teria capacidade para o ser. E acho que sempre sim, que me revi como Mas percebeu treinador. isso cedo? Sim. Percebeu que não poderia ser jogador? Não muito Não cedo. é poderia... Nunca se chegaria a um patamar que seria interessante para mim, do ponto de vista pessoal. O António Barbosa era guarda-redes, logo assim uma posição complicada, não é? Eu digo habitualmente que não era guarda-redes, eu ia à baliza. Que é diferente. Isso é bem diferente. Mas nunca teria uma performance que me agradaria, então segui outro caminho e sempre achei que neste papel que eu me ia rever, que era o papel que eu me encaixaria como treinador. Quando comecei a fazer a licenciatura já era com este objetivo. E quando fiz o doutoramento era para me demarcar dos demais treinadores que apareciam no mercado e ter competências e valências diferentes dos outros. Ter uma arma que me demarcaria dos outros. E acima de tudo nós na vida temos de ter uma marca e fazer disso a sua marca, não é? A competência pelo estudo, porque às vezes, aí no futebol, o futebol também é um estudo científico. Às vezes tende-se a desvalorizar um bocado isso, não é? Luta contra isso? Não luto, faço o meu trabalho. Eu luto para que os resultados provem que pode-se fazer mais do que aquilo que está a ser feito agora. Pode-se utilizar a ciência para nos ajudar. Às vezes utiliza-se muito a ciência simplesmente para cientificar, e eu sou contra isso também. Também é outro extremo. Luto para que a ciência tenha um processo operativo, lógico e funcional. Ou seja, através da utilização da ciência, de instrumentos, softwares ou da observação, se consiga chegar a conclusões e informações que ajudem realmente a performance da equipa a melhorar. E é o que nós queremos. E tenho a certeza que a ciência está para chegar e está para ficar no desporto, porque é isso que acontece com as equipas de elite. E tenho a certeza que aquilo que nós estamos a fazer neste momento aqui no Vila Verdense, há muitos clubes de Primeira Liga que não fazem. E isso é um motivo de realização pessoal, e pergunto-lhe isto desta forma: ser treinador de futebol realiza ou só lhe dá dores de cabeça? Não, só me dá realização. É isto que eu quero ser. Se eu quisesse fazer outra coisa, se eu quisesse ganhar muito mais dinheiro, eu podia fazê-lo. Eu estou aqui porque é isto que me realiza, é isto que eu quero fazer. Já deixou de ganhar esse dinheiro para estar aqui nesta posição? Sempre. Sempre. Bons contratos? Muito bons contratos. Vou-lhe dar o exemplo que no ano passado tive 2 contratos, não são ofertas, são contratos que ganhei, em que ganharia mais dinheiro no mês de férias do que aqui um ano inteiro. E ficando aqui ainda tinha que arranjar trabalho para. Por isso eu estou aqui por convicção. Eu acredito que neste momento eu não estou a ganhar, mas eu vou ganhá-lo. É esse a bússola orientadora da sua vida? A bússola orientadora é fazer o que amo, estar com pessoas que gosto e ser feliz. Como sou feliz a treinar, tenho que ser treinador. Exatamente. Acho que as coisas são assim. No seu livro, o jogo, ou os jogos por trás do jogo, no prefácio vem assim dito: o Dr. António Barbosa merece que saúdem nele um dos autores de maior atualidade e de melhor informação entre os autores portugueses que fazem do futebol o seu objeto de estudo. Vindo de quem vem, que é do professor Manuel Sérgio, vindo de quem vem, de uma pessoa que é profundo conhecedor, isto envaidece-o ou responsabiliza-o? Eu acredito que temos que mudar o paradigma social, que é, as pessoas acreditam que o papel ou a habilitação que nos dá prestígio. Eu acho que o papel ou a habilitação dá-nos responsabilidade. Se alguém com esse peso, e que eu sou um profundo admirador, diz isso, eu tenho que prová-lo. Não basta ser, não basta parecê-lo, temos que o ser. Um bocado como a mulher de César, não é? Acho que é essa a ideia. É como em tudo. E acho que é esse o caminho. Se
se queremos ser diferentes, se realmente estudamos para ser diferentes ou se trabalhamos para ser diferentes, temos que o ser. Somos iguais, somos vazios, somos ocos. Não é esse o caminho que quero seguir. Mas isso, quando me fala, mediante tudo isto que já alcançou, que já conseguiu e que ainda se propõe a alcançar, mas nada disto se faz sem trabalho, sem muito trabalho, porque os objetivos de vida dão trabalho, não é? Não se resigna a isso? Acredita que tem que continuar a trabalhar, tem que continuar a melhorar a cada dia? Eu gostava de estar num ponto onde, ok, cheguei a um patamar que, como toda a gente, não é? Que nós vivemos pela inércia. Gostamos de estar sem muitos movimentos, sem gastar muita energia e chegar onde queremos, mas não é o patamar onde eu estou. Acredito que poderei chegar onde quero, mas tenho que trabalhar muito mais que os outros, porque os outros já lá estão e eu estou aqui em baixo. Baixo, entenda-se, estou num nível que ainda não é um nível profissional, por isso tenho que trabalhar mais que os outros. Tem que ser assim. Esta ideia de escrever o livro, como é que surgiu? Aquilo, em 2013, eu tive um problema no joelho, fiz uma primeira cirurgia, aquilo não correu muito bem, fiz uma segunda cirurgia. Esse problema no joelho foi? Foi a treinar com um amigo. Estávamos a jogar, nós íamos fechar a academia de futebol e eu ia redefinir os meus objetivos pessoais. Eu vendi a empresa, fechei a academia, desempreguei-me e fiquei um ano onde procurei trabalho no futebol. 1 ano e 2 meses. Infelizmente ficou mais um bocadinho que eu estava à espera. E no último treino, na última semana, íamos fazer um jogo e o meu amigo disse: vamos jogar os dois com os miúdos. Então ele fez-me um passe e que eu tive que correr um bocadinho mais e fiz uma ruptura meniscal. E como tinha que fazer a cirurgia e como queria procurar trabalho nesta área, disse: vou-me desempregar e tens um ano. Dei-me um ano a mim mesmo para ir atrás dos meus sonhos. A cirurgia, em vez de ser uma, passaram 2, o joelho nunca mais ficou bom. Mas nesse período eu decidi que tinha que ter mais armas para além do doutoramento. Então eu tinha que criar um livro, pegando naquilo que fiz na tese de doutoramento, mas indo em contra a temas que eu acredito, e é um bocadinho os dois polos, os dois extremos, que é a ciência e o sentir, no fundo. E tentei juntar esses dois elementos num livro que fala sobre futebol, mas que de futebol propriamente dito acho que nem fala assim muito. Né? Tem partes técnicas, mas tem muito partes do sentir, do ouvir, do liderar, do motivar. E, mais uma vez, é criar armas, criar instrumentos para ser uma mais-valia, para ajudar também os outros, porque também a ideia que tive foi, através de um livro, dar a mensagem, ou passar a mensagem a outros que poderão pensar como eu, ou achar como eu, ou trabalhar como eu, e continuarem. Para isto acontecer na sua vida, há um fator que é importante, não é? Na família, o seu equilíbrio da outra pessoa, a outra metade, perceber quais são as nossas motivações e depois, dentro das nossas motivações, nós irmos à procura, com esse equilíbrio, do nosso objetivo e da realização. Como é que é a sua relação familiar com a sua companheira? É muito boa por causa disso. Ela compreende este seu lado? Quando eu, depois desse 2013, desse ano em que só em 2014, em novembro, é que comecei a dar aulas, tive um contrato muito bom no ensino superior, onde trabalhamos, damos 12 horas de aulas letivas e fazemos um total de 24 horas. Eu trabalhava de segunda à quinta-feira, tinha sexta, sábado e domingo para estar por mim, por minha conta, com a minha família, onde quisesse estar, e tinha um vencimento muito bom para a realidade atual. E quando eu falei com ela sobre a proposta inicial, que foi o Miguel Milhão e o Eduardo Milhão, que falaram comigo para trabalhar na Prozis na altura, e que o vencimento ia ser ligeiramente diferente, a conversa demorou 10 segundos ao todo. Quando eu expliquei, ela só me perguntou: não é isso que queres fazer? E é muito a imagem de marca dela. Ou seja, ela consegue sempre me pôr os pés no chão. As mulheres têm essa vantagem, não têm? As boas. As boas. Aquelas que realmente nos querem ajudar, conseguem fazer com que sigamos o nosso caminho. Conseguem tocar no sítio certo para nós, a luz acende, realmente se calhar tens razão, ou então não tens, não é? Mas fazem-nos sempre fazer esta pequena reflexão. A maior parte das vezes ela tem razão. Ela sabe o que eu quero. Às vezes até parece que sabe melhor do que nós próprios, não é? E nós estamos à espera dessa opinião, não é? Seja boa que ou seja valorizamos. Seja boa ou seja má, dela eu sei que ela me vai dar aquilo que eu tenho que ouvir. Exatamente. Mais do que aquilo que eu quero ouvir. E sou um sortudo. Eu, antes de fecharmos esta parte, e porque temos que voltar à sua juventude,
o São Pedro ainda continua a mexer consigo, ou já se deixou de ir pegar nos vasos e levá-los para a porta da igreja? Deixou porque não tenho tempo, mas foram bons momentos. Porque não tem tempo, porque gostava de poder voltar. Gostava. Era sinal que estávamos na nossa infância outra vez, não é? E não sendo saudosista, foram momentos fantásticos que vou guardar sempre. São Pedro, os acantonamentos que fazíamos, os jantares convívios, que muitas vezes nem consigo. Aliás, todas as sextas-feiras eles jantam, eu digo sempre eu vou, mas eles já nem ligam nenhuma. Já sabem que eu não posso, estou a trabalhar. E faz-me falta e tenho saudades. E tenho a sorte de eles ainda assim me apoiarem e estarem aqui ao domingo, a maior parte das vezes comigo. Alguns não vêm ver porque realmente não gostam de futebol e dizem-me, eu vou seguindo, tu não sejas mentiroso, tu não vês o jornal. Não gostas? E vou seguindo, mas também é isso, a amizade que temos uns com os outros, é percebermos nas diferenças. Como disse lá dentro, na igualdade é fácil percebermos as pessoas na diferença e tenho esse grupo de amigos. A última questão que lhe quero colocar é sobre a sua filha que nasceu este ano. Há pouco falava que se ela tiver esse gosto, essa necessidade, sentir que precisa, vai apoiá-la a começar a trabalhar cedo, mas ainda está na fase em que chora, o que é que representa isso para si? É uma realização também enquanto homem. Nós que somos pais, eu também o sou, não é? Sentimos-nos realizados, não é? Até a minha filha foi um bocadinho a minha história de vida, que é aquilo não estava a acontecer muito cedo, ou tão rápido como nós queríamos, tivemos que lutar um bocadinho. No dia em que ela nasceu, eu estava a ter treino, eu estava ali, e tocou o telefone. Nós estávamos à espera, eu tinha avisado a equipa já há bastante tempo, e a conjuntura não era a melhor, mas ela nasceu e está bem. Claro, isso é que é importante. E é o que é importante, e quando olho para ela também sinto isso, que é, as coisas vão correr bem, temos que continuar. Claro, nunca desistir. É esse o caminho. Obrigado. Obrigado eu por tudo.